vocês um pouquinho mais de poesia para nossa aula de hoje. Falamos na aula passada de poesia, de conceito. Eu sou a professora Cacau Sotero. Este é o programa Fique em Casa Aprendendo, hein? E hoje eu trouxe aqui para vocês mais um pouco de poesia. Só que agora nós vamos falar da poesia mais da época, tá? Dessa segunda época medieval, a produção literária, que é a poesia palaciana, certo? E aqui eu trouxe só aqui uma figura para vocês, o nome poesia e uma caneta, para lembrar que poesia significa criação. E quem cria o poeta é o artífice, tá? É aquele artista que vai trabalhar com palavras e trazer sentimentos, trazer suas emoções e colocá-las no papel, no caso aqui para nós, da arte literária. Nós vamos trabalhar o conceito de poesia palaciana, as características e as produções da época. Gente, o nome está dizendo, né? Palaciana, tem a ver com o quê? Palácio. Então, poesia palaciana é aquela poesia que foi produzida lá e apresentada nos palácios. Olha só, é o nome dado às poesias que eram produzidas em palácios por quem? Pelos nobres. E esse tipo de poesia foi recolhida por Garcia Rezende no Cancioneiro Geral e impresso em 880 composições no ano de 1516. Olha só, nós já estamos em 1516. Gente, cancioneiro é a reunião de cantigas. Certo? Nós já vimos isso aí, nós vimos os principais cancioneiros. Cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Biblioteca Nacional e cancioneiro da Vaticana. São os principais cancioneiros que se estudam, nós já vimos isso em aulas anteriores do movimento trovadoresco, tá? Ou trovadorismo. E a poesia palaciana é esse momento da literatura, tá? Onde há uma diáspora, há um hiato, olha eu falando aí, ó, uma separação entre a escrita e a música. Afinal, a poesia foi feita para ser cantada lá na Idade Média. Quais as características da poesia palaciana? A ausência de instrumentos musicais, tá? Não tem mais, foi separado. Separação entre poesia e música, né? Que essa segunda característica é um complemento da primeira. Presença de redondilhas. O que são redondilhas? São estrofes com versos com 5 ou 7 sílabas poéticas. Lembra que eu falei de sílaba poética? Sílaba poética é uma coisa diferente de sílaba normal de palavra, tá? A palavra casa tem 2 sílabas. Dentro da poesia, dentro desse compasso, dessa versificação que eu falei na aula anterior, nós temos as sílabas poéticas. Hoje a gente vai falar de o que é sílaba poética, você vai entender. Uso de figuras de linguagem, né? Presença de idealismo e sensualidade, métrica, ritmo e expressividade. O que é essa métrica? Essa medida exata nos versos, tá certo? Então, as principais características da poesia palaciana, já sabe, não tem mais música, tá? Ela não é que ela não se apresenta mais com música, como cantiga. Existe uma sensualidade maior da mulher, existe uma aproximação maior entre o eu lírico e o seu objeto de desejo, diferente lá do trovadorismo. E existe também ritmo, métrica, na questão desses versos, e, claro, elas eram produzidas pelos nobres, pessoas que tinham estudo, e eram apresentadas nos palácios. Como eu já falei, leiam aí, acompanhe na sua TV, acompanhe no seu smartphone, acompanhe na tela do seu computador, no seu tablet. Onde você puder ver, você vai acompanhando comigo. A poesia é separada da música, pois é a primeira, no caso a música, é destinada à leitura de forma que a própria linguagem é responsável pelo ritmo e pela expressividade, né? A canção. Com o passar do tempo, o termo trovador vai assumir um caráter pejorativo, fazendo com que surja a imagem do poeta. E o lirismo amoroso, trovadoresco, por meio da influência de Petrarca, assume uma conotação com a mulher idealizada, inatingível, e a sensualidade antes reprimida passa a ser frequente. Então tem mudança, né? O homem ele é um investigador, o homem dessa época. O homem ele é um leitor. O homem tem agora uma outra visão. Então isso vai refletir nessas produções, certo? Quais são as temáticas? As temáticas que tinham ainda o retrato dos usos e costumes da corte eram marcadas por ambiguidades, conotação, aliteração e jogo de palavras. Você vai ver nas suas aulas de gramática o que é aliteração, tá?
que vai o que, que vai repetir aí, jogo de palavras, né? Tudo isso está dentro das figuras de linguagem. Eu posso usar uma palavra no sentido de querer dizer outra coisa, né? O jogo de palavras que nós vamos ver isso muito, chamado também de cultismo. Lá no barroco, que a gente vai estudar lá na frente, se estuda muito jogo de palavras, jogo de ideias, vão se usando as figuras de linguagem, tudo para atingir um objetivo, tá? Nada é por acaso. Acompanhe aí, ó. E a poesia palaciana foi pouco popular na época que foi criada. Seu valor literário, no entanto, é inquestionável, fazendo com que o seu estudo seja essencial para a história da literatura. Quais são as temáticas dessas poesias? Já falei: conotação, aliteração, ambiguidades e jogo de palavras. Essa poesia foi criada, né? Eu acho que eu falei isso já, né? O seu valor foi, no entanto, inquestionável, fazendo com que o seu estudo seja essencial. É para não esquecer. Mais uma figurinha aí para vocês. Eu trouxe aí que tem um tinteiro, uma caneta tinteiro, né? Bem bonitinha essa figura. Então, a análise da poesia vai se tornar possível, né? Perceber como era o comportamento artístico e a cultura durante diversos reinados. Isso também nos dias de hoje. Poesia social, já falei também em aulas anteriores. Aliás, não para vocês do primeiro ano, mas isso também não te impede de dar uma curiosidade, uma curiada lá em assuntos anteriores. Você sabe, né? Poesia social existe, serve para fazer denúncia, serve para fazer crítica. Então, essa poesia, como diz aqui, ó, a análise da poesia, análise poética, vai tornar possível perceber como era o comportamento artístico e a cultura durante diversos reinados e também nos dias de hoje, tá? A gente vê mais esses protestos nos raps, né? Quem gosta de rap, quem gosta de repentes, já falei também, quando nós falamos de literatura de cordel, são textos que são escritos também para suscitar na sociedade uma reflexão sobre. Aqui eu estou falando de reinado, mas também de governos, tá bom? Métrica. Opa, cheguei nas métricas. E só para falar aqui também eu falei de cordel, de denúncia, nós temos poetas maravilhosos da nossa música. O Gabriel Pensador, ele traz questões sociais para dentro da música. O Rapa, são canções que você pode ouvir, curtir a melodia e dar uma analisada também nas letras dessas canções, tá certo? Agora vamos falar dessa métrica que eu já falei em aula passada, eu falei que eu ia explicar tudinho para vocês. Olha só, a métrica, os versos utilizavam as redondilhas menores, com 5 sílabas poéticas, ou redondilhas maiores, com 7 sílabas poéticas. Com temática variada, a poesia palaciana abrange composições religiosas, satíricas, didáticas, heróicas e líricas. Olha só, satíricas, você já sabe, lembra das cantigas satíricas? Elas serviam para fazer críticas à sociedade. As cantigas satíricas eram as de maldizer e as de escárnio. As de maldizer eram aquelas onde a crítica era de forma direta. E as de escárnio eram aquelas críticas feitas indiretamente, não citava o nome da pessoa. Nós fizemos até aulas anteriores trazendo composições atuais que teriam características de cantigas satíricas. Lembram? Eu trouxe o Barões da Pisadinha, né? As cantigas satíricas elas tinham vocabulário chulo. Lembram dessa aula? Onde o eu lírico falava palavrão, né? Eu trouxe para vocês até a música do Barões da Pisadinha. Tá rocheda, que é uma expressão lá de Pernambuco, né? Tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio de mulher mais bandida do mundo, um amor mais bandido do mundo, vagabundo, são termos chulos usados nessa canção que nos remete à cantiga satírica, né? No caso, a de escárnio. E maldizer, aliás, não, é escárnio, né? Não fala o nome de ninguém. E a de maldizer é a que fala o nome da pessoa. Eu trouxe a música da Rita, lembra da música da Rita? Pois é, que deu uma facada no cara e depois ele queria perdoá-la. Pois é um exemplo da atualidade desse tipo de canção. Então, aqui na poesia palaciana, nós também temos poesias satíricas, mas a conotação é diferente. E a gente fala muito também de conotação, né, gente? Conotação é quando você usa a palavra dentro de um contexto, às vezes com significado diferente daquilo que ela realmente tem, tá bom? Vamos voltar aqui para a métrica.
A métrica é o conjunto das regras que presidem a medida, o ritmo e a organização do verso, da estrofe do poema como um todo. Metrificação ou versificação. E o que é a versificação? É o modo de versejar próprio de um poeta. Olha o exemplo aqui, gente, de sílabas poéticas. Aqui tem assim, ó. Amo-te, ó cruz, no vértice firmada. Observem aí que eu coloquei em negrito o ti e o ó. Amo-te, ó cruz. Quando alguém está cantando, vamos supor que isso aqui seja a letra de uma canção. Ninguém vai dizer assim, ó. Amo-te, ó cruz. Então, minha alma. Ninguém canta assim. Então, tem até uma canção que é religiosa. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, não é assim? Quem canta assim, ó? Então, minha alma canta. Você não fala assim, você fala minha alma, né? Minha alma vira minha alma. Termina com uma vogal, começa com uma vogal, o som, ó, eu lembro que eu falei da fonética, que isso tem a ver com o som, junta tudo e forma uma sílaba poética. Acompanhe aí, ó. Amo-te, ó cruz, no vértice firmada. Eu botei também o má aí, ó, na última palavra firmada, o má tá em negrito. Como é que se conta a sílaba poética? Fazendo essas junções terminou com vogal, começou com vogal junta, e vai conferir até a última sílaba tônica da última palavra. Então, a palavra firmada é uma palavra paroxítona. A última sílaba forte é o má. Então, eu não vou contar com a última sílaba. Vamos contar, ó. Amo-te, ó. Amo-te, ó. Aí eu tenho 3. Cruz é uma monossílaba, é só uma sílaba. No vértice firmar. Eu tenho 10 sílabas. Então, esse aí, amo-te, ó cruz, no vértice firmada, esse verso aí é um verso de 10 sílabas, certo? E aí, nessa época, quando se fazia um poema decassílabo, todos os versos de todas as estrofes tinham a mesma quantidade de sílabas poéticas. Entenderam o que é uma sílaba poética? É quando você vai dividir dentro de um verso as sílabas e aí tem situação por questões fonéticas onde você vai juntar. Então vai ser diferente daquela sílaba gramatical. Amo-te-ó. Ti-ó é uma sílaba poética. Continuando aí, ó. Só sobrou pó e areia. Aí, no caso, eu vou juntar o i e o a. Só sobrou pó e areia. Como se fosse assim, pó e areia. Pó e areia. Então, aqui eu também tenho uma sílaba poética, que nesse caso, desse verso, tem 5 sílabas. Ó. Sobrou, só, sobrou. Aí eu tenho só uma sílaba, só outra sílaba, bro, outra sílaba, pó, outra sílaba, e a, uma sílaba, e areia, tá? 5 sílabas poéticas. 5 sílabas poéticas. Olha aí, nós só. Minha mulher expirou. Observa que expirou, rou é a última sílaba da palavra e é uma sílaba tônica. Aí, no caso, eu conto com ela, tá? Então, quando eu estiver fazendo isso aqui a gente chama de escansão, a gente estuda isso na métrica, tá? Na hora dessa versificação aí, o poeta, ele tinha todo esse cuidado estrutural. Não era escrever por escrever, não. Tá certo? Por isso que, na maioria das vezes, quem fazia as poesias eram da nobreza, que tinham esse estudo para fazer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso não é mais essa regra, não é mais como é que eu vou dizer? Um pré-requisito para você construir um poema, tá bom? Aí tem mais outro exemplo. E as breves. E as, eu vou ter uma sílaba só, breves. Então, aqui eu tenho só 2 sílabas. E as, uma sílaba. E o bre, uma sílaba. O ves, breves, a palavra breve é uma palavra de 2 sílabas, mas a mais forte é o bre. Ela é uma paroxítona. Então, eu não vou contar com o ves. E as breves. Vocês estão entendendo? De verdade, o que é sílaba poética? Eu acho que deu para entender, né? E para finalizar aí essa sequência de versos, Virgem das dores, né? Então, aqui essa divisão é normal, tá?
Vamos supor que termina em vogal e começa em consoante. Junta também, tá? Então deu para entender aí. Não esqueça de rever esse assunto aí na sua escola com o seu professor. É um assunto meio complexo, mas eu acho que deu para entender o que é sílaba poética, tá bom? Mais características aí da poesia palaciana. Expressar a tristeza ou melancolia. Expressar os temas amorosos com o mote de 4 ou 5 versos ou de uma glossa de 8 a 10 versos, tá? A trova sem tema definido deveria ter 4 ou 8 versos e eram utilizadas tanto em poemas curtos como em longos. A redondilha maior era a métrica comum usada para esses subgêneros. Bom, você já sabe o que é um verso decassílabo. Se tem 7 sílabas, é heptassílabo. Se tem 6 sílabas, né? E assim sucessivamente. Você já sabe isso. Já sabe que eu posso diferenciar a poesia palaciana de uma cantiga trovadoresca por essa questão bem aqui, gente. Expressar tristeza ou melancolia. Expressar os temas amorosos com 4 a 5 versos ou de 8 a 10 versos. Então, pela estrutura do poema, na hora de uma prova de vestibular, você já vai poder identificar. Isso aqui é palaciana, isso aqui não é. De repente, o comando da questão não vai te pedir para você identificar quantas sílabas tem, mas você vai analisar a poesia em si e identificar as características. Então, eu já sei que como é cantiga de amor, como é cantiga de amigo, como são as cantigas satíricas, tá certo? Contraste entre a poesia palaciana e a poesia trovadoresca. Olha só, durante o reinado de Dom Afonso V em Portugal, no século XV, a poesia e o canto se desvincularam, você já sabe disso, passando a primeira a ser elaborada com ritmo, musicalidade e métrica bem acentuados. Então, se você souber dividir sílabas poéticas, você já vai identificar a que momento da história da literatura pertence àquela obra. Você não vai ser obrigado a conhecer todas as obras. Você vai conhecer autores, você vai conhecer um outro poema, né? E aqui você vai poder você vai poder, o que é isso? Você não vai conhecer todas as obras, você não vai conhecer todos os poemas, mas você vai conseguir caracterizar esse momento da história da literatura, porque isso pode vir numa prova de vestibular, certo? Acompanhe aí, ó. Feita para ser declamada ou lida individualmente, a poesia palaciana se contrapunha ao trovadorismo, que era feito para ser cantado dependendo do acompanhamento musical. E outra coisa, né? Esse amor entre a mulher e o seu ser amado, que no caso era o eu lírico, era de forma vassala. Isso é uma característica do feudalismo. Aqui já existe mais sensualidade, tá bom, gente? Os principais temas explorados pela poesia palaciana eram costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Os principais escritores reunidos no cancioneiro foram, gravem esses nomes, olha só, Garcia Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Conde Vimioso e Aires Teles. Então você pode gravar esses nomes, né? Lembrando que o Garcia de Rezende é aquele primeiro nome que a gente viu aí na reunião das poesias formando o cancioneiro. Poesia palaciana e trovadoresca, anteriormente, ela estava, a gente já sabe disso, intimamente relacionada à música, mas foi durante o humanismo que esse texto poético começa a se separar e adquirir essa independência, tá? No trovadorismo, as principais produções poéticas foram as cantigas líricas, eu já falei, de amor, de amigo, e as satíricas, escárnio e maldizer, e eram textos poéticos recitados e acompanhados por músicas e danças, e daí o nome cantigas. Assim, as cantigas trovadorescas eram produzidas para serem cantadas, você já sabe disso, eu já falei várias vezes, enquanto as poesias palacianas para serem declamadas. Tá? E as principais composições poéticas exploradas no período foram Vilancete, a Esparsa, a Cantiga e a Trova. E o Cancioneiro Geral é a compilação organizada por Garcia Rezende e publicado em 1516. O Cancioneiro Geral reúne ao menos 1000 poemas, olha só, escritos entre 1449 e 1516 por 300 poetas. E aqui, para finalizar, uma produção palaciana. Meu amor, tanto vos quero
que deseja o coração, mil coisas contra a razão, porque vos não quisesse. Como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero e em mim tanta afeição, que desejo o coração. Aires Telles é um autor de poesia palaciana. Este é um exemplo de poesia palaciana, não tem nada a ver com cantiga de amigo, com cantiga de amor, fica fácil você identificar. E eu, claro, fico por aqui.